Bem-vindos então novamente aos vídeos PHP intermédio e avançado e vou aproveitar estes minutos iniciais para relembrar um pouco aquilo que foi feito no vídeo anterior. Genericamente eu fiz aqui uma função para não perder este código que permite criar a base de dados, que me cria então uma base de dados cujo nome é negócios, depois cria-me duas tabelas, clientes e encomendas, cria-me aqui na tabela clientes um ID cliente, eu costumo designar por ID cliente, porque o termo ID significa identificação e portanto é um termo muito vulgarmente utilizado para designar então chaves primárias, que é o caso que aqui está, primary key. Depois temos aqui um create table que cria uma tabela encomendas, que também tem uma chave primária que é o ID encomenda, mas depois tem aqui o ID cliente que é utilizado como foreign key para criar a relação com clientes, ok? Eu não quis perder este código, então criei aqui uma função, o que quer dizer que este código só é executado quando a função for chamada para o efeito. Da mesma forma, e seguindo a mesma perspectiva, criei uma função para adicionar, neste caso, clientes à minha base de dados. Eu vou colocar aqui um comentário para ser mais fácil depois de separar as águas e, portanto, reparem, tenho aqui então duas funções, adicionar clientes e criar BD. Vimos também o facto de eu ter que utilizar aqui a expressão global para definir a utilização dentro desta função de variáveis que estão externas à função, ok? E portanto estas variáveis estão aqui designadas no topo ou definidas no topo do ficheiro PHP e eu, através desta implementação global, tenho acesso ao valor dessas variáveis, caso contrário teria aqui um conjunto de erros, como tivemos a ocasião de ver. Depois, outro aspecto importante que nós vimos aqui foi esta questão. Uma vez que eu não introduzi nenhum mecanismo para numeração automática do campo ID cliente dentro da tabela clientes, o que acontece é que eu tenho aqui, antes de inserir um novo cliente na base de dados, eu tenho que ir verificar qual é o ID cliente que fica disponível. O ID cliente disponível é o valor imediatamente a seguir ao ID cliente mais alto, ok? Então, para isso eu selecionei, fiz um select max, isto é, selecionar o maior ID cliente e depois, através da instrução has max ID, pode ser aqui outro nome qualquer, eu fui atribuir isto a uma variável, ou melhor, a um campo que não existe dentro da minha tabela de clientes, ok? Poderia chamar aqui outro nome qualquer. Isto serviu depois para eu poder utilizar aqui em baixo, quando faço o fetch ASOC para me ir buscar o resultado. Neste caso, isto vai-me sempre retornar um resultado que pode ser um resultado nulo. Isto é, se a base de dados não contém qualquer espécie de registro, o que vai acontecer é que o ID temp, com o resultado fetch de PDO fetch ASOC max ID, vai dar um valor nulo. E, portanto, eu aqui simplesmente criei uma estrutura if else para verificar se id temp igual a nulo, então o id temp será igual a 0 e isto irá equivaler à inserção do primeiro registro na base de dados de clientes, ok? Na tabela clientes, melhor dizendo. Caso contrário, se o id temp não for igual a nulo, isto significa que já existem registros na base de dados, então ele vai pegar no id temp, que já vem daqui atribuído numericamente através deste valor, e vai acrescentar-lhe mais um valor, ok? E depois vimos aqui então o echo id temp e cá estava o 24. Muito bem. Está explicado de uma forma mais detalhada aquilo que aconteceu no vídeo anterior. Foi um resumo, porque eu fiquei com a percepção de que o vídeo anterior foi demasiado apressado, apesar de ser um vídeo longo. E o que falta fazer aqui é simplesmente adicionar o novo cliente. Ora, nós já temos aqui dois valores que necessitamos, o id temp e também o nome que é passado como argumento da função adicionar clientes. Então vamos aqui definir qual é a nossa query e depois executá-la. E podemos fazê-lo da seguinte forma. Resultado, ou melhor, vamos fazer assim, ligação, prepare, ok? E agora vamos definir aqui a nossa connection, ou a nossa SQL, ok, perdão, eu aqui perdi-me um pouco, a nossa instrução SQL, que neste caso será insert into clientes values, e agora vamos definir aqui simplesmente, uma vez que são dois, eu vou definir dois pontos de interrogação, ok?
ok? E com este facto eu posso utilizar aqui então o ligação execute e vou definir aqui um array que me vai definir quais são os valores que eu vou substituir ali. Vamos ver então se isto funciona. Neste caso eu vou substituir aqui neste caso, o id temp e depois o nome que é passado pela função. E depois vou simplesmente dizer aqui echo p e vou colocar aqui novo cliente adicionado com sucesso. Ora, vamos ver então se isto funciona. Nós temos aqui na nossa base de dados já um cliente que tem o ID 23, que se chama Carlos. Então, para que a nossa função possa ser experimentada, nós temos que definir aqui o nome. Eu vou colocar aqui João Ribeiro, para ser muito original. Vamos aqui executar o nosso script, refrescar. Ok, há aqui um parse error na linha 35. Isto é muito comum. Vamos ver o que é que aconteceu aqui. Deve ser qualquer coisa aqui relacionada com ora, o prepare, execute, array, ok, falta aqui um parênteses para fechar ali a função execute. Vamos novamente, cá vai, fatal error cannot find method PDO execute, linha 35, isto não pode ser executado. Ok, nós temos aqui prepare na ligação. Vamos fazer assim, resultado é igual a prepare ligação e depois aqui resultado, ok? E vamos ver agora se funciona ou não. Vamos executar e cá está, novo cliente adicionado com sucesso. Isto era, eu estava a tentar utilizar aqui um método que não existe para o objeto ligação do PDO. Não existe para o objeto PDO, existe apenas para o PDO statement, para a classe PDO statement. Eu sei que não é muito fácil estar a entrar dentro desta tecnologia, eu próprio tenho contacto muito recente com esta nova tecnologia, uma vez que ela não é a tecnologia original, originalmente utilizada para comunicar com bases de dados MySQL, mas aos poucos nós vamos aprendendo à medida que vamos experimentando estas técnicas novas com o PHP Data Objects. Ora, cá temos então um novo cliente adicionado com sucesso, vamos ver se isso realmente aconteceu diretamente no PHPMyAdmin. Vamos clicar em clientes e cá está, 24 João Ribeiro, ok? O que quer dizer que temos então o nosso sistema a funcionar em pleno. Se eu quisesse adicionar um ID igual, vamos aqui fazer essa experiência. Reparem o que é que pode acontecer, vai aparecer quase certamente um erro, caso contrário há aqui uma falha grave. Vamos aqui tentar inserir um cliente com o mesmo ID, neste caso com o ID 24. Aliás, se nós tentarmos aqui alterar este ID para 24, reparem que cá está erro, a mensagem é duplicate entry, ok? Isto é, entrada duplicada para o valor 24 para uma chave primária. Chaves primárias nunca podem ter valores duplicados, porque isso depois iria entrar em conflito com aquilo que se designa por integridade referencial, que é um aspecto relacionado com as... vamos sair daqui desta página, ok. Dizia eu que a integridade referencial é um aspecto intimamente relacionado com as bases de dados relacionais. Porquê? Para que possa existir uma relação entre duas tabelas, numa delas cada um dos seus valores tem que ter uma identidade única. Caso essa identidade única não exista, que pode-se criar um conflito que seria difícil de gerir, que é quando eu apago um determinado cliente, ir apagar as suas respectivas encomendas. E nesse caso, o ID cliente sendo igual, seria difícil para o próprio sistema reconhecer qual seria o cliente que estava a ser eliminado. E, portanto, por essa razão, chaves primárias nunca podem ter valores duplicados. E esse é um dos principais fatores de erro em muitas aplicações mal construídas, e nós não queremos que isso aconteça. Portanto, temos aqui isto assim. Já vimos que aqui no PHPMyAdmin não é possível adicionar chaves primárias iguais, mas vamos tentar fazê-lo aqui, e para isso eu vou simplesmente colocar aqui assim, id temp, independentemente daquilo que ele for analisar, vai ser igual a 24, isto é, igual ao ID do João Ribeiro, e vou adicioná-lo com outro nome,
Neste caso aqui vou colocar Carlos Alberto, okay? E reparem então que eu vou tentar inserir o ID 24 e o nome Carlos Alberto como novo cliente. Vamos aqui refrescar e, ok, novo cliente adicionado com sucesso. Bom, vamos ver o que é que aconteceu aqui, clientes, e não aconteceu nada. Reparem, apesar de não ter surgido aqui um erro, ok, porque não houve a verificação se já existia com ID, o próprio sistema impediu que esta tentativa de implementação fosse alcançada e, portanto, neste caso não houve a apresentação de erro, mas também não houve lugar à inserção do cliente e, portanto, devemos ter muito cuidado com esta utilização, devemos sempre verificar se já existe um cliente com este ID ou não teremos que fazer isso caso o nosso campo esteja preparado para fazer numeração automática, que nós iremos ver mais adiante. E, portanto, temos aqui então inserido um novo, neste caso, um novo cliente, temos a nossa função para adicionar clientes corretamente definida. Vamos no próximo vídeo adicionar aqui uma função para inserir encomendas.